E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tópicos muito importantes que têm a ver com os planos de Jesus para a nossa vida. Então fica aí, aproveita o vídeo. Bom, e para começar, eu quero ler junto com vocês Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então, primeiro, quero começar conversando com vocês um pouco sobre o contexto aqui dessa passagem. Basicamente, Deus envia essa mensagem para o seu povo, que se encontrava em uma situação de exílio no período da Babilônia. Então, Deus decide enviar essa mensagem porque estava acontecendo algumas coisas ali na época, que ele decide interferir e lembrar o seu povo da sua vontade, qual era o desejo do coração dele, porque o povo se encontrava um pouco perdido. E aí, aproveitando essa ponte, eu quero falar com vocês sobre o primeiro ponto, que é: o plano de Deus, ele é sempre bom. Lembrando que na passagem Deus está falando, o meu plano é de fazê-los prosperar. Tem uma passagem que diz de dar para vocês o futuro que vocês esperam. Planos de Deus para a nossa vida, ele é bom. A mensagem que Deus envia é uma mensagem de esperança. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. O texto também diz, no começo de Jeremias 29, Deus está falando para o seu povo: casem-se e tenham filhos, plantem e comam dessa plantação, construam casas e morem nelas, procurem a prosperidade do lugar onde vocês vivem, cresçam e não diminuam. Então, basicamente, Deus está falando para o seu povo crescer. Deus está trazendo aqui uma mensagem de esperança para o seu povo. A gente precisa entender que esse é o plano de Deus para a nossa vida, que o plano de Deus é bom, que o plano de Deus é sim que a gente forme uma família, que o plano de Deus é que a gente prospere. A palavra ela é muito clara em relação a isso. Essa foi a vontade de Deus para o seu povo quando o seu povo estava em exílio. Essa é a vontade de Deus para o seu povo ainda hoje. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Aproveitando para passar para o segundo ponto, que é: não sejam enganados. Porque essa mensagem chega para o povo de Deus nesse contexto específico. Seu povo está passando por um período de exílio, porque ele está sendo disciplinado por conta de erros que eles cometeram, mas basicamente essa mensagem chega para o povo de Deus em um momento muito específico, e algumas coisas estavam acontecendo neste contexto, como eu falei aqui no começo do vídeo, e uma das coisas que aconteciam eram que haviam profetas e haviam pessoas que se denominavam pessoas de Deus ali na época, ali naquele contexto, que diziam coisas que não vinham do coração de Deus. Eu não enviei esse povo. Eles falam coisas que são mentiras, eu não os enviei. Então Deus faz questão de enviar a sua palavra para trazer esperança para o seu povo e trazer clareza do plano de Deus para nossas vidas. Às vezes nós acreditamos mais em outras vozes do que na voz do próprio Senhor. Nós precisamos confiar de todo o coração nele e dar mais ouvidos ao que ele fala do que a outras vozes. A palavra e Deus me diz que eu posso fazer, eu vou caminhar nisso, eu posso fazer, e eu confio mais no que Deus diz a meu respeito do que essas outras vozes que não foi Deus que mandou. E o terceiro e último tópico que eu quero falar aqui com vocês é sobre oração. Oração e intimidade. Então, capítulo 29, versículo 12 e 13, de Jeremias 33, 3, Deus também vai falar sobre isso. Então, Deus estava falando: então vocês virão e orarão a mim, clamarão a mim e eu responderei a vocês. Eu acho muito engraçado, e essa para mim é a melhor parte, porque a oração é o meio que Deus escolheu para liberar o plano dele para as nossas vidas. Então Deus faz uma declaração: eu tenho bons planos para vocês, eu tenho planos de família, eu tenho planos de prosperidade, eu tenho planos financeiros, mas o meio que ele escolhe possamos viver tudo isso é basicamente a oração, que significa intimidade com ele. Então Deus fala: olha, esses são os planos que eu tenho para vocês, de fazer prosperar, de crescer, de ajudar, não de morte, mas de paz, de tranquilidade, de alegria. Mas vocês precisam orar. Isso só vai acontecer quando vocês vierem até a minha presença, quando vocês orarem, quando vocês buscarem. Deus está falando aqui sobre relacionamento. Em Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas, coisas que você não conhece, coisas que você não ouviu. Então, basicamente, em Jeremias 29, Deus faz uma promessa de que os meus planos para vocês são bons. E em Jeremias 33, 3, ele fala: eu quero revelar esses planos que são incríveis, mas eu só vou revelar isso por meio da oração, por meio da intimidade, por meio da comunhão. E aqui eu acredito que seja o ponto mais importante, que nós precisamos orar. Não existe outro caminho de viver esses planos de Deus para a nossa vida se a gente não levar uma vida de oração, se a gente não levar uma vida priorizando Jesus. Eu acredito que o plano de Deus para todo ser humano, ele é bom, só que o que diferencia
se nós iremos viver isso ou não, é o nosso nível de busca a Ele, é o nosso nível de relacionamento. Porque Deus, ele é claro em liberar essas promessas, mas ele também é claro em dizer que o povo só vai viver isso quando o povo orar, quando o povo buscar desenvolver o relacionamento deles com o próprio Criador. Então, eu acredito que esse seja o convite de Deus para nós, para a nossa geração, para mim, para você. Nós precisamos orar para viver o plano de Deus. Existem detalhes nesses planos, existem passos específicos, existem coisas específicas a serem feitas, existem detalhes e coisas ainda que nós nem somos capazes de imaginar que Ele quer liberar sobre nós, mas Ele diz que só vai liberar quando nós estivermos em oração. Então, gaste tempo em oração, e oração nada mais é do que interação com Deus, relacionamento. Gaste tempo, sabe, buscando conhecer a vontade de Deus para sua vida em oração. Os seus planos são bons e eu confio plenamente nisso, então revela para mim os seus planos. E esse princípio da oração, ele é tão verdadeiro que em Jó 42:10 a gente vê que Deus escolhe a oração para ser o meio pelo qual ele mudaria a vida de Jó. Deus já tinha tudo preparado, obviamente, mas Deus diz para Jó orar, e enquanto Jó orava, Deus fazia as coisas na vida dele. Toda a palavra, esse princípio se aplica. Coisas que Deus tem guardado para o seu povo, elas só são reveladas por meio de oração. Então não perca o que o Senhor tem preparado para você. Gaste tempo em oração, gaste tempo buscando e conhecendo aquilo que Ele tem para você, e viva o bom plano de Jesus para sua vida. Vamos viver tudo isso por meio da oração. Deus abençoe, é nóis e até o próximo vídeo.